no capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Estaremos lendo a partir do 34 ao 37. São poucos versículos, mas vamos ficar em pé, irmãos, já que nós vamos passar aí esse tempo, aí, essas 2 horas sentados, né, irmã Marlene? Nós vamos fazer essa leitura de pé. Diz assim a palavra do Senhor. A leitura está ali, então se você está sem Bíblia, você pode estar participando ali. Diz assim a palavra: passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu, e entre os habitantes da terra ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, reconhecendo, Deus, que nós não somos nada diante do teu poder, que somos nada diante de ti, mas o Senhor nos usa para a tua honra e para a tua glória. Fala com a tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. A igreja diz amém. Poder assentar, queridos. Hoje o nosso tema da nossa mensagem é: orgulho precede a queda. Se eu perguntar a algum de vocês aqui se você conhece alguém orgulhoso, você conhece alguém que seja orgulhoso? Ninguém. Coisa linda, rapaz. Todo mundo aqui, ninguém conhece. Eu acredito que se eu colocasse aqui um espelho, eu acho que você se reconheceria, porque em alguns momentos da nossa vida nós somos orgulhosos. Sim ou não, irmãos? Eu acho que vocês não levantaram as mãos porque precisavam talvez de um espelho, né? E aí você não quis se comprometer. Sim ou não? Irmãos, às vezes a nossa carne, ela pirraça um pouquinho. A nossa carne, ela é orgulhosa. Mas vamos lá. Quem era esse homem chamado Nabucodonosor? O rei Nabucodonosor, queridos, ele não tinha igual. Ele era um governante, ele foi um governante incontestável do mundo do século 6 a.C. A cidade dele aparecia nas planícies do deserto. Os jardins suspensos da Babilônia, e para você ter uma noção, né, desses jardins, ele fez em homenagem à sua esposa. Eu acredito que ele era um homem, como é que eu poderia dizer, romântico, né? E ele fez esse jardim suspenso ali da Babilônia. E é interessante que esse jardim suspenso, ele foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para vocês terem uma noção, o palácio dele, o palácio real, era imenso. As muralhas eram muito altas e a espessura dos muros, é interessante você observar isso, porque a espessura do muro dava para
cavalgar com carruagens, para você ter uma noção da espessura, a altura do muro e a sua espessura. Então era uma fortaleza imensa. Para vocês terem uma noção, o poderoso rio Eufrates passava pela sua cidade, Aquela população daquela cidade chegou a 2 milhões de habitantes. E aí você pode imaginar que no mundo antigo, esse rei ele governava uma cidade, né, imensa para a sua época, um potencial imenso. Morei ali em Fortaleza. Fortaleza hoje ela tem 2,5 milhões de habitantes. Então, se você pegar aí, né, para o mundo antigo, onde tinha ali 2 milhões de habitantes, era quase comparado a uma fortaleza da vida. Vocês estão entendendo? Para vocês terem uma noção, a cidade tinha templos, terraços e palácios. Tudo isso ficou sob o domínio de Nabucodonosor por 43 anos. E aí, se a gente fazer um paralelo com o mundo de hoje, a riqueza desse homem, ele estaria com certeza aí nessas revistas aí de riqueza, né? Tem a Forbes, né? E aí, com certeza, ele estaria estampado aí a sua imagem em uma dessas revistas, né? Como o rei do petróleo ou o rei mais rico da sua época. Mas aí, queridos, algumas coisas começaram a acontecer. E aí eu gostaria de relatar aos irmãos, e para que os irmãos possam entender um pouco do contexto. Esse homem, Deus deu a ele 3 oportunidades para ele se arrepender. E aí eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês isso nessa noite, até chegar no que aconteceu com esse rei. Talvez você já tenha conhecimento desse rei, é um rei muito conhecido, ou talvez não. Então nós vamos falar um pouco sobre essas 3 oportunidades que Deus deu a esse rei para que ele pudesse se arrepender, e ele não se arrependeu, pelo menos por enquanto. A primeira oportunidade, queridos, você vai olhar lá no início do livro de Daniel, quando Deus deu a oportunidade, quando ele sonhou com o sonho da estátua. Deus revelou o futuro dos impérios ao rei e deu a Daniel sabedoria para decifrar o enigma. O interessante é que o rei reconheceu que o Deus de Israel era Deus dos deuses, mas seu orgulho continuou intocado. Você conhece aquele homem, aquela mulher que até conhece e reconhece que Deus é o Deus dos deuses, que Deus é o Todo-Poderoso, mas continua exercendo e fazendo coisas que desagradam o coração de Deus? Talvez esse homem, essa mulher seja até amigo do Evangelho, até conheça, né, Manuel Brandão. Às vezes ele pode conhecer aqui, né, o endereço da igreja, visitar a igreja, frequentar a igreja, mas nunca ter tido um verdadeiro encontro com Deus. E até conhece que Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? A segunda oportunidade que Deus deu a Nabucodonosor foi na fornalha ardente. E aí o que aconteceu ali na fornalha ardente? O rei viu Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saíram ilesos do fogo com a presença do Filho de Deus. A Bíblia diz que nem os pelos do seu corpo se queimaram. E aí o que acontece? Nabucodonosor, me enrolei aqui, né? Nabucodonosor louvou o Deus dos hebreus e ainda proibiu que falassem mal dele.
mas ainda não entregou o seu próprio coração ao Senhor. Sabe aquele amigo do evangelho que até fala, não fala mal aqui de Deus não. Olhe, não gosto que fala de Deus aqui não. Foi mais ou menos isso que Nabucodonosor ele fez, né? Quando ele viu o milagre, né, daqueles 3 homens na fornalha, e ele avistou um 4º homem, e esse homem era o próprio Jesus. E Deus os guardou, e eles saíram intactos daquela fornalha. A terceira oportunidade, irmãos, e aqui estamos entrando já no texto lido, foi o sonho da grande árvore. Deus enviou um aviso claro por um sonho sobre a loucura que ele enfrentaria caso não abandonasse o orgulho. E aí, irmãos, e é interessante que o próprio Daniel implorou para que o rei mudasse de vida. Você pode acompanhar aí em Daniel 4:27. Ele tem um sonho, ele chama os homens lá, os astrólogos, né, para que eles pudessem discernir aquele sonho, mas eles não conseguiram. E aí chamaram o Daniel, que você vai ver aqui que quando Daniel ele foi para a Babilônia, ele teve o seu nome mudado para Beltesazar. Então, Beltesazar é Daniel. Se você for olhar aí, Daniel 4:27 vai dizer assim: ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então o rei continuará a prosperar. Daniel 4:27. Então, o próprio Daniel deu a revelação do sonho e deu um conselho ao rei Nabucodonosor. E o interessante, irmãos, que o texto no qual nós lemos, né, já está ali no final, onde houve um arrependimento por parte do rei. Mas aqui no verso 28 ao 33, nós vamos fazer essa leitura. Vamos lá? Mateus, por favor. Daniel 4, a partir do 28 ao 33. Vamos lá, irmãos? Eu gostaria de ouvir os irmãos fazendo assim essa leitura. Então tá certo. Vamos lá, irmãos. Trinta e três.
Interessante, irmãos, que quando nós vemos esse relato de Mateus 28 a 33, ele, no auge do seu orgulho, olhando para a grande cidade da Babilônia, vendo talvez aqueles prédios, o seu esplendor, eu fico imaginando aqui o coração dele todo orgulhoso, né? Glória a mim, né? Eu construí, eu edifiquei, eu fiz, eu sou o cara, né? E aí, queridos, a Bíblia diz que quando ele ainda estava falando, Deus do céu brada, e na mesma hora a sentença que o próprio Daniel tinha dado conselho a ele, falado: meu filho, se arrependa. O interessante, irmãos, é que Deus deu ainda 12 meses para que ele se arrependesse. 12 meses, um ano, até de fato acontecer. O rei ignorou o alerta por um ano, por 12 meses, até que a própria soberba o consumisse. O rei foi aflito com o mais antigo e mais enganador das mentiras, que foi o orgulho. A disciplina de Deus foi drástica e veloz. Enquanto Nabucodonosor ainda se gabava, em um minuto ele estava estampado a sua cara na revista da Forbes, como eu já falei. E na mesma hora ele era banido como a besta da Babilônia. Sabe por que tudo isso, irmãos? Porque Deus odeia o quê? O orgulho. Se tem uma coisa que Deus, Ele odeia. Abre aí, Mateus, por favor, Provérbios 16:5. Deus, Ele odeia, Ele detesta o orgulho. Vamos lá? Imagine se você estivesse olhando para frente de um espelho. Você, de alguma forma, estaria falando de você ou do seu vizinho, do seu... Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Temos aqui esse rei poderoso, governante da Babilônia, aquele que todo mundo temia e de alguma forma admirava. E de alguma forma Deus teve que tirar tudo dele para mostrar quem realmente manda no céu e sobre a terra. Às vezes Deus faz algumas coisas assim que às vezes a gente não compreende, irmãos. Muitas vezes Deus muda a sorte de muitos, porque muitas vezes Deus deu inúmeras oportunidades. E muitas vezes nós não estamos com o nosso coração sensível, com o nosso coração quebrantado, para ouvir e entender as oportunidades que Deus tem para nos dar. Às vezes Deus dá oportunidade e algumas vezes Deus acaba fulminando alguns. E aí, queridos, o que acontece? O que mais me impressiona nessa história de Nabucodonosor não foi a crueldade que muitas vezes a gente pode olhar e ver aqui na nossa leitura bíblica, um homem, né, que poderia usar seus perfumes importados, de alguma forma aqui, né, talvez a sua pele ser cuidada numa sauna, né, num spa da vida, ter os seus pelos como penas de águia. Eu fico imaginando que ele ficou irreconhecível. E aí talvez você aí no seu coração você fique imaginando, puxa, mas que crueldade. Até porque, irmãos, essa história aqui não é uma parábola. Ela de fato aconteceu. Porque tem alguns momentos na Bíblia que tem muitas histórias que é Deus
de alguma forma alertando o que poderia acontecer. Mas aqui é uma história verídica, aonde de fato e verdade aconteceu com um homem. E era, na sua época, o homem mais poderoso da sua época. O que mais me impressiona, queridos, que não foi aqui essa situação, mas foi a misericórdia de Deus, porque muitas vezes Deus, Ele nos humilha não para nos destruir, mas para nos restaurar. Isso me faz pensar na minha própria vida. Quantas vezes, de alguma forma, eu fui humilhado, quando eu achava que estava por cima. Olhando para trás, eu posso contemplar e ver que cada humilhação foi um ato de amor que muitas vezes a gente não reconhece no momento. A gente imagina que era Deus nos punindo. Mas naquela, entre aspas, punição ali tem amor, cuidado, fidelidade de Deus para conosco. Você imagina um homem, um jovem, com 18 anos de idade, que era a minha idade nessa época, 18 anos de idade, olhar para o futuro e só imaginar e só ver uma nuvem negra, morte. Era a minha sensação todo dia. Eu não olhava para frente com a expectativa de... Não, eu só enxergava, eu só via morte. Eu falava, meu Deus do céu, tão novo, tão bonito, morrer tão cedo. Irmãos, mas Deus teve misericórdia. Irmãos, temos que ter muito cuidado com o nosso orgulho, muitas vezes soberba. Aí você pode ficar imaginando aí o que significa orgulho, o que é soberba. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o orgulho, irmãos, muitas vezes é um sentimento que está no nosso coração. E Deus odeia o orgulho, sabe por quê? Porque o próprio diabo, ele foi expulso do céu por conta de quê? Do orgulho. Ele quis ser igual a Deus. E aí eu fico imaginando que a arrogância muitas vezes endurece o joelho que não quer se ajoelhar. Endurece o nosso coração para que a nossa alma não admita que pecamos. O coração orgulhoso impede a reconciliação. O coração orgulhoso, ele nunca confessa. Um coração orgulhoso, ele nunca se arrepende. Um coração orgulhoso, ele nunca pede perdão. E aí, olhando esse cenário, nós podemos imaginar quantos casamentos eles sucumbiram debaixo do peso do orgulho insensato. E eu fico imaginando que antigamente, aí, quem é aí do tempo, do Zezinho para trás, vai lembrar do videocassete, né? Tinha lá, você voltava, adiava. A nossa vida, irmãos, não é um videocassete. Às vezes a oportunidade está aqui, você despreza, e às vezes essa oportunidade você não encontra mais. Quantos pedidos de perdão deixaram de ser oferecidos devido à falta de humildade? Quantas guerras nasceram no ventre da arrogância? Na mesma proporção que Deus odeia a arrogância, Ele ama o humilde, coração humilde. 1 Pedro 5,5, você pode ver. O orgulho e a soberba, elas nos afastam de Deus. Muitas vezes as pessoas não identificam que tem esse problema, ou sabem, mas não querem reconhecer que possuem. Se eu perguntar aqui, tem algum orgulhoso entre nós? Com certeza você não vai levantar a mão, né? Que já denota que um orgulho, o que os irmãos vão achar de mim?
né? Ou se eu levantar a mão aqui, vixe, eu vou sair mal na fita. Às vezes, irmãos, nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar. Ah, não, eu tenho que vender a minha imagem. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. As pessoas mudam, irmãos. Outro dia eu brinquei aqui falando que tem pessoas que andavam a pé e aí compram uma bicicleta e a pessoa já muda, porque está de bicicleta. Da bicicleta, uma motinha, né? Ixi, aí já fica todo... Aí quando vai para o carro, ixi, aí sim já fica todo pomposo, né? Se passa uma poça de lama, ó, aqui, quando não tinha carro aqui, e jogava lama. Irmãos, tudo que nós temos, possuímos, nada é nosso. Isso não deve dominar o meu e o seu coração. Tudo que nós temos é para servir. Muitas vezes Deus nos dá para um propósito, para servir. Não para a gente se achar. Clélia, ela tem uma frase, mas não é dela, mas ela sempre gosta de utilizá-la, que nós devemos usar as coisas e não as pessoas. Tem pessoas que usam as pessoas e... Vocês estão entendendo aqui? Nós devemos saber usar e entender que tudo que temos, irmãos, tudo que nós temos é para servir ao Senhor, é para abençoar a obra do Senhor, porque tudo vem dele, tudo volta para ele em ações de graças, amém? O significado de orgulho é o sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades. E já a soberba é o sentimento de superioridade em relação a outrem. Muitas vezes você achar que você é, né? E que o outro não, esse aí não, não é? Irmãos, diante de Deus nós somos todos iguais. Todos. Não tem pardo, não tem branco, não tem galego. Todos somos iguais diante de Deus. E todos merecem respeito, todos merecem dignidade. Então esse negócio de você se achar porque, não. A nossa vida, eu sempre costumo dizer que a nossa vida ela é uma roda gigante. Muitas vezes a gente acha que está lá em cima, né? Quando a gente está lá em cima, a gente olha as pessoas de quê? Para baixo, né? A gente olha assim, ó. As pessoas ficam miudinhas lá de cima, né, Ralete? As pessoas ficam pequenas, né? A gente, Aí daqui a pouco, você já está embaixo. Esse rei, a Bíblia diz que no mesmo instante que ele estava se gloriando, ele estava lá em cima, a roda gigante passou e no mesmo minuto ele já estava em outra situação. Nabucodonosor era tão orgulhoso e tão soberbo que Deus o repreendeu de diversas maneiras e em diversas ocasiões, mas o seu coração ainda permaneceu altivo, orgulhoso, soberbo. Então Deus o tirou do trono do grande império da Babilônia e o colocou junto com os animais do campo, e seus pelos cresceram igual a um bicho. Deus o humilhou ao extremo para quebrar a soberba do seu coração.
Altivez e soberba, queridos, são sinônimos que expressam orgulho excessivo, arrogância e uma falsa sensação de superioridade sobre as outras pessoas. Ambas apontam para um comportamento em que um indivíduo menospreza o próximo e se acha superior. E aí, indo mais para o final, a gente também vê aqui, né, e a Bíblia também fala sobre altivez. E o que é essa palavra? Ela é o mesmo significado, um pouco da questão do orgulho, mas pode indicar também uma nobreza de espírito, mas geralmente denota uma arrogância e presunção ao olhar os outros de cima. A soberba, o que é? Orgulho elevado ao extremos. É a vaidade cega que faz a pessoa se julgar perfeita e diminuir os outros. Algumas características: ego inflado, acredita que sabe de tudo e muitas vezes não aceita confrontos. Você conhece alguém assim? Não, aqui. Eu sou expert. Eu sou o cara nisso aqui e acabou. E aí eu eu entendo que se a gente fizer assim, não, eu não aceito ideia de ninguém. Se não for a minha, eu tô fora. Você conhece alguém assim? Não. Tem gente, isso é orgulho, isso é soberba, isso é ego inflado, né? Só você sabe. Tem gente que sabe tanto da Bíblia, estuda a Bíblia para rebater o próprio Deus. Não, você vai falar, não, eu já entendo, eu já conheço e tenho anos, né, dentro da igreja, né, eu sou um quase crente. Só não é convertido. Falta de escuta. Não ouve opiniões ou conselhos de ninguém. Conhece alguém assim? Eu já sei de tudo. Minha cabeça é meu guia. Quem me guia é o meu coração. E aí, se você for ler a palavra, a própria palavra vai dizer o quê? Que o coração, ele é o quê? O coração, ele é corrupto, enganoso. Então, irmãos, nós precisamos parar e ouvir conselhos. Às vezes tem alguém que já passou